E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Nesta aula que nós vamos começar a falar sobre como utilizar o programa do Excel como para realizar atividades do tipo cálculos e facilitar a nossa vida na hora de realizar essas operações. Então é o seguinte, para a gente poder começar, eu trouxe aqui a mesma planilha da aula 3, tá? Eu acrescentei aqui uma nova coluna, a coluna D, onde mostra o valor da quantidade, né? E essa valor da quantidade, ela precisa ser multiplicada com valor unitário, né? Então, a resposta deve aparecer aqui. Eu tenho aqui também uma outra planilha, a planilha 2. Na planilha 2 também é a mesma que eu utilizei na aula 3. Acrescentei aqui a coluna F, onde tem média final. Então nós vamos hoje fazer um cálculo ou utilizar uns recursos para poder facilitar o cálculo, de somar essas quatro notas e dividir pela quantidade dos bimestres, como nas escolas costumam fazer, né? E também trouxe aqui na coluna HI, nós vamos descobrir, após encontrar essas médias, né, qual é a maior média dessas que vão aparecer aqui e também qual é a menor média. Só que antes da gente começar, eu preciso explicar algumas coisas para vocês de como você vai usar a planilha eletrônica, o programa Excel ou então o Google Docs para poder fazer cálculos. Então, para a gente poder iniciar, vou aqui uma planilha 3 e vou explicar mais ou menos como é que funciona. Bom, essa tabela aqui é uma tabela de orientação. Então, por exemplo, aqui nós temos as operações, né? Deixa eu consertar aqui, operações, coloquei no singular, desculpa, operações e está tudo maiúsculo. Vamos lá. Operações, os caracteres, faltou um S e e o exemplo, né, no caso. Deixa eu ajustar aqui. Então vamos lá. Se você quiser somar no Excel, obviamente o símbolo, o caractere vai ser o sinal de mais. O subtrair, o tracinho de hífen, o multiplicar será o asterisco, o dividir, a barra, e o igualdade será a tecla Enter. Né? Aí você pode perguntar, mas não é o símbolo de igual? Bom, o símbolo de igualdade ele vai ser utilizado para você começar o cálculo. É tipo o contrário, né? Então, deixa eu fazer aqui um exemplo bem simples. Na calculadora, quando você quer calcular, você vai digitar, por exemplo, 1 mais 1 e você vai apertar o sinal de igualdade, não é isso? Então, essas são as teclas que você ia teclar na calculadora. Aí é o seguinte, se você tentar fazer isso aqui no Excel, quando você digitar essa operação e teclar Enter para confirmar, não vai acontecer nada. Para ele é como se fosse um texto normal. Agora, se tu quiser realizar qualquer operação no Excel, tu vai ter que inverter algumas coisas. Tu tem que dizer para o Excel informar que tu quer fazer um cálculo. Então, olha só, vou testar aqui do lado, certo? Ao invés de começar digitando os números, eu informo para o Excel com o sinal de igualdade. Então, esses caracteres aí do sinal de igualdade, ele já prepara o Excel para poder fazer cálculos. Então, coloquei a igualdade, aí eu faço, né? 1 mais 1. E como eu estava falando aqui para vocês, o sinal, a igualdade da operação, no caso é o Enter, né? Então, eu coloco o caractere de igualdade para começar o cálculo, certo? Faço a operação com os sinais que eu quiser, tá bom? As quatro operações matemáticas, por exemplo. E para poder dar o resultado no programa, você vai utilizar o Enter. Então, eu vou teclar aqui o Enter e a resposta deve aparecer. Tá vendo? Então, na verdade, toda vez que for calcular alguma coisa no programa de planilha, você tem que começar com sinal de igualdade. Não pode esquecer isso. E para dar o resultado, você tecla Enter. Agora, uma curiosidade: quando você clica na célula que você fez a operação matemática, não dá para ver assim logo de cara o cálculo, né? Ou você vai clicar e visualizar aqui na caixa de nome. Aí tem aqui do lado a caixa de função, ele mostra o cálculo que você fez, tá? Ou então tu pode fazer assim, tu clica duas vezes onde foi feita a função, que ele vai mostrar o resultado. O resultado não, perdão, o cálculo que havia feito, né? Clicou fora o tecla Enter, ele volta a exibir o resultado. Então vamos aqui fazer alguns testes. Por exemplo, se eu quiser somar, eu coloco igualdade para começar, né? Digito os números, 1 mais 1
Enter para aparecer o resultado. Se eu quiser subtrair, por exemplo, igualdade 4 menos 2, tecla Enter. Se eu quiser multiplicar, igualdade 2 asterisco vezes 2, tecla Enter. Se eu quiser dividir, igualdade primeiro para começar, né? 10 dividido, cadê a barrinha? Dividido por 2, teclo Enter e aparece o resultado. Então, é importante revisar essas 4 operações, né? E quais são os símbolos que representam nas operações matemáticas dos aplicativos. Então, com essa informação, a gente já pode começar a fazer alguns cálculos nas planilhas, né? Então, vamos voltar aqui para a planilha 1. Na planilha 1, por exemplo. Na planilha 1, se eu quiser fazer o cálculo do valor unitário vezes a quantidade, seria mais ou menos assim. Isso manualmente. Igualdade, né? Quantidade, né? Tá vendo aqui o 4, eu vou teclar o número 4. Como é para multiplicar, eu utilizo o asterisco. Vezes esse valor aqui. Então, eu digito 2,80. Se eu teclar Enter, ele vai mostrar o resultado, certo? Porém, se você for fazer para todas as outras células do jeito que eu expliquei, vai demorar muito, certo? E outro detalhe também, por exemplo, já deu o resultado aqui. Se eu modificar aqui para 5, por exemplo, teclei Enter. Bom, aqui não atualizou. Então, agora que eu quero mostrar para vocês quais são as vantagens de se utilizar o endereço da célula ao invés de digitar novamente o número, né? Vocês viram que aqui, por exemplo, ó, eu tive que digitar de novo 4, tive que digitar o 2,80, né? Então, se eu atualizar aqui, não vai atualizar aqui. Estão entendendo? Então, eu vou te mostrar agora como é que a gente costuma fazer ou qual a forma correta para você calcular nos aplicativos de planilha eletrônica. Bom, vou clicar aqui e vou apertar o Delete. Pois bem, então veja só, eu vou te perguntar, vamos fazer esse cálculo de multiplicação, né? Vamos lá, igualdade. Se eu não digitar aqui o 4, certo? Você pode clicar onde tem o número 4, certo? Evitando digitar de novo. Então vamos lá, igualdade, né? Digitei esta célula aqui que tem esse valor. Olha que quando eu cliquei aqui, essa célula é o B3, ele aparece aqui, ó. Igualdade, B3. Então, ou seja, tudo que estiver digitado no B3. Então, vamos lá. B3, qualquer valor que tiver lá, né? Vezes qualquer valor que tiver aqui nessa célula. Quando eu clicar, ele também vai informar. E o bacana é que o Excel também ele diferencia por cores, né? Então, olha só que legal, gente, ó. B3, independente do valor que tiver aqui, vezes C3, independente do valor que tiver aqui. Quando você tecla Enter, ele vai colocar o resultado e já vai colocar no valor de moeda, que é o que a gente tinha aplicado aqui anteriormente. Então, para poder sintetizar, você quando for calcular números que já estão na tela na tabela, você não precisa mais digitar, você clica onde ele está. Tá? Então, eu vou repetir aqui de novo, né, a mesma operação. Vamos lá. Igualdade, este valor, né, que é a célula, vezes este valor aqui que tiver no unitário, né? Teclo Enter, tá vendo? Então é o seguinte, fiz os dois exemplos. Agora olha só que interessante, quando você clica na célula ao invés de digitar o número. Então, olha só, na quantidade aqui, digamos que eu errei, não era para ser 4, era para ser 8. Quando eu modifico e teclo Enter, veja que aqui vai atualizar na mesma hora que eu teclar Enter. Então olha só, teclei Enter, né? Olha que ele atualiza automaticamente. Então essa é uma das vantagens que facilitam para você fazer cálculos matemáticos sem precisar digitar de novo. Vou clicar lá, vou voltar para 4 novamente, vou teclar Enter, ele atualiza. E assim vai, né? Você tem que identificar qual é a operação matemática, no caso, quantidade vezes valor unitário, não é isso? Essa que é a operação dessa tabela. Porém, do jeito que eu acabei de te ensinar, você iria repetir um por um, né? Fazer todo o processo da tabela. Agora tu imagina uma tabela bem extensa, né? Isso vai demorar muito tempo.
não é isso? Então olha só que interessante aqui, galera. Ó, deixa eu apagar aqui o segundo. Vocês lembram que nas aulas iniciais eu falei sobre o botão da alça de preenchimento, que ela serve para repetir palavras ou criar sequência? Pois bem, quando você faz uma operação matemática, por exemplo, vamos só repetir, né? Foi esse vezes esse, né? Teclei Enter e apareceu o resultado. Então, se as próximas operações matemáticas forem seguir a mesma sequência, linha após linha, coluna após coluna, você pode aproveitar aquilo que eu havia ensinado sobre auto-preenchimento, que ela vai digitar, ela vai calcular automaticamente para você. Então, olha só, eu vou clicar, vou arrastar o botão até a última célula vazia. Quando eu soltar, ele vai mostrar o cálculo automaticamente. Quer ver só como está tudo certinho? Ó? Certo? Ó, vou clicando duas vezes. Perceba que ele faz o cálculo, né, com cada linha que foi proposta, tá? Então, uma dica, faz o primeiro cálculo. Se a ideia for puxar, né, seja só repetir para baixo, você clica lá no primeiro cálculo e puxa o restante. Caso você não queira clicar e puxar, também pode fazer assim, deletei, tá? Tu clica lá, né, para selecionar o cálculo que você fez, né? Tá certo? Então vamos lá. Ao invés de clicar e puxar, tu clica duas vezes que também dá certo. Então olha só, 1, 2. Tá vendo? Então é muito bacana que você ganha tempo fazendo esse tipo de operações matemáticas. Aí olha só, eu vou criar aqui abaixo uma célula como se fosse o total, né? Para saber quanto eu iria gastar nessa compra por completo. Então, já que eu acabei de te explicar como é que eu faço os cálculos, né? Manualmente seria assim, igualdade. Vamos somar todo esse total aqui da quantidade, do valor, certo? Vamos lá. Primeiro valor, deixa eu ir somando aqui, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, e assim até eu somar todos os valores. Então, olha só, cada cor representa uma célula, tá bom? Para você não diferenciar. Então esse cálculo aqui ele está somando qualquer valor que tiver aqui no valor total da quantidade, né? Vou teclar Enter, certo? E ele vai dar lá a resposta. Entendido? Agora olha que legal também. Ó. Se eu mudar aqui na quantidade para 8, ele vai atualizar aqui o cálculo do valor da quantidade e também vai atualizar aqui o cálculo do valor total. Então olha só. Digitei 8, vou teclar Enter, atualizou tanto o cálculo inicial como o cálculo final. Então, essa é uma das formas para você também ganhar tempo, né? Porém, pessoal, deixa eu só colocar aqui as bordas, tá? Para ficar bonitinho. Porém, novamente falando, você tem que ganhar tempo na digitação do Excel, né? Então, isso daqui, se você fosse fazer um por um, como eu acabei de fazer, essa tabela simples, tudo bem, mas uma tabela enorme, aí que o bicho pega. Então, prestem atenção. Quando tiver nesta situação de ser uma tabela com muitos conteúdos para serem calculados, você vai fazer o seguinte: você esquece essa explicação que eu acabei de falar, certo? Porque essa que eu acabei de falar, ela é para coisas mais simples. No programa de planilha eletrônica existem as funções. O que nós acabamos de fazer foram as fórmulas matemáticas básicas, né? As operações básicas. As funções, elas existem para poder ajudar você a evitar ficar digitando muito, ficar clicando em muita coisa. Então, olha só o que vai acontecer aqui, né? Vou apertar o Delete para poder apagar. E eu vou mostrar a primeira função, que é a função para somar. Então, onde é que esse recurso vai estar? Primeiro, você tem que clicar no local onde vai aparecer a soma, tá? Então, você vai vir lá no cantinho, você vai ver que tem um botãozinho aqui, parece uma letra no estilo grego, tá? Se você clicar nesse botãozinho aqui, já vai ativar o botão da soma. Mas se você clicar na setinha, vai mostrar algumas operações aqui básicas. Operações não, as funções, né? Então, ó, já deixei lá marcado, vou clicar aqui na opção soma. Olha só o que acontece, ó. Quando tu clicar, ele traz a palavra da função, né? Coloca dentro de parênteses o intervalo de onde até onde. Lembra que eu falei na primeira aula que os dois pontos representam a palavra até? Então, quando você clicou lá, ele somou, usou a função soma, e ele te pergunta, para somar todo esse intervalo aqui que ele está mostrando? Se for, você tecla Enter, aparece a resposta. Se não for, você pode pegar a setinha do mouse e fazer lá outra seleção, que ele vai obedecer o que você está colocando, né?
mas na verdade é esta seleção aqui que eu quero somar todos os valores, de D3 até D10. Então eu vou teclar agora Enter e a soma também vai aparecer. Então, gente, isso aqui é muito bacana. Existem várias funções, né? Nós estamos vendo só uma das primeiras, que é a função soma. E eu vou aproveitar e falar outra coisinha também. Se alguma vez você estiver fazendo essas funções, essas operações, clicando nas células, e se o espaço das colunas for muito curto, por exemplo, eu vou diminuir aqui, ó. Vou diminuir. Quando você diminuir, ou o espaço for muito curto, vai aparecer essas costumamos chamar de hashtag, né? Essas cerquinhas aqui. Então você não errou. O que aconteceu aí? O cálculo que é para aparecer na tela, ele não consegue aparecer porque o espaço é curto, né? Então você vai ter que, quando isso acontecer, clicar lá 2 vezes na borda, na divisão das colunas, para poder aparecer o valor, tá bom? Aí, por exemplo, eu vou mudar aqui o 8 para 100, né? Esse número aqui do valor da quantidade vai aumentar. Tecla Enter. Tá, o espaço deu certo. Se eu mudar agora para 1000, 1, 2, 3, tá vendo? Ó? Quando não couber o valor, você vai ter que afastar lá em cima, tá bom? Então essa foi a função soma. Agora vamos passar para outra situação e também aprender outra função, né? Agora nós temos o seguinte, nós temos que encontrar a média aritmética dessas disciplinas, tá? Matematicamente seria assim, igualdade, primeiro eu vou ter que somar tudo, né? Então eu tenho que somar dentro de parênteses, olha lá. Primeiro bimestre de português, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto. Aqui foi o que aconteceu, ele ultrapassou o espaço da coluna aí, então eu vou ganhar mais, eu vou cancelar e fazer de novo, peraí, vou dar mais espaço aqui. Dá mais espaço para vocês verem direito o que vai acontecer. Vamos lá de novo, né? Igualdade. Primeiro valor, abro parênteses, desculpa, tenho que somar primeiro tudo, né? Primeiro parênteses, primeira nota, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta. Fecho parênteses e já que estou somando tudo, agora eu tenho que dividir por 4. Lembrando que o divisor, a divisão é a barrinha, barra 4. Por que 4, professor? Porque são 4 bimestres. Então eu vou teclar aqui Enter, apareceu a média final. Tá? Lembrando, eu só aumentei o espaço para você poder entender a função que ia ser, a forma que foi ser digitada, né? Então, já que eu fiz um por um, eu ia repetir tudo de novo, um para baixo, né? Você pode puxar para poder ele repetir, ou você pode clicar lá 2 vezes no quadradinho. Lembrando, por mais que você saiba puxar a função com alça de preenchimento, se tiver muita repetição, né? Por mais que demore, tem funções para a questão da média também. Então, olha só como é que é a função da média, para você evitar digitar essas coisas todas. Vamos lá. Vou clicar aqui, onde vai aparecer a média. Vou lá na setinha. Aí a função que nós vamos utilizar é a opção da média. Quando você clicar, ele automaticamente já reconhece que você quer tirar a média desses 4 valores. Olha só, aqui diz B3 até E3. Vamos ver se está certo. De B3 até E3. É isso mesmo. Você tecla Enter, aparece o resultado. Vou repetir aqui mais uma vez, né? Cliquei, que vai acontecer uma observação que eu quero mostrar agora. Vou de novo em média. Quando eu cliquei agora para essa função, olha só que ele não conseguiu identificar que eram esses daqui, né? Ele mostrou foi esse. Então a palavra média apareceu da função, aí eu vou forçar, ó. Não é para ser essa célula de cima, é para ser essa aqui da lateral. Você agora disse o correto das funções, né? Teclou Enter, aparece a média, né? Aí sim você pode, para exercitar, faça um por um, né? Mas quando você já estiver sabendo como é que funciona, você pode clicar e puxar que dá tudo certinho. Agora eu vou voltar para cá, para o tamanho normal. Pronto, média final. Vou encurtar mais um pouquinho para ele ficar um abaixo do outro. Lembrando que essa função é essa aqui, ó, quebra automática de texto. E para finalizar, vamos ver mais duas funções, né, muito utilizadas também para quem trabalha com planilha, que é para poder encontrar o maior e o menor valor. Então, olha só, vamos encontrar aqui a maior média. Cliquei, vou lá nas opções das funções. Para encontrar a maior
o maior número é a opção máximo. Os sons aqui da vizinhança desse jeito, viu? Mas não se preocupe não, vamos lá. Máximo, né? Apareceu, agora eu escolho. Tire ou encontre a maior média desse intervalo. Quando tu teclar Enter, ele vai dizer que a maior média é um 10. Vamos saber agora qual é a menor média, né? Clicou onde vai aparecer a menor média, clica lá na opção das funções, a opção para encontrar a menor é a opção mínimo, né? Ele está sugerindo esse, mas não é esse que você vai selecionar, é este daqui, tecla Enter, pronto. Então vamos só verificar, né? Realmente a maior média é 10 dessa seleção, a menor média é 7,3, mesmo que tenha repetido, ele diz qual é a maior média. Vou selecionar aqui, vou colocar o alinhamento centralizado para ficar mais visivelmente, né? Adequado. Então é isso. Hoje vocês viram as três, na verdade foram 4 funções básicas, né? Função para somar, função para tirar a média, função para encontrar o maior valor, função para encontrar o menor valor. Então nós vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente vai encerrar esse ciclo de curso de planilha eletrônica, né? Uns conceitos básicos. Na última aula nós vamos ver os recursos para poder pesquisar informação, filtrar informação, né? E também para formatar de maneira mais condicional. Por exemplo, nesse boletim, digamos que a média da escola é 7, né? Então a pessoa, se fosse deixar as notas abaixo de 7 vermelho, ia ter que fazer assim, clicar, ir lá mudar vermelho, né? Então isso ia demorar bastante tempo, não é isso? Então, próxima aula tem os recursos para poder facilitar também a personalização da tabela e filtragem. Nós vamos ficar por aqui e um abraço para todos vocês e nos encontramos na próxima aula. Sou o professor Gleison Oliveira e até logo.